Vamos chegando, pessoal. Estão me ouvindo bem? Pessoal entrando aí. Já já o professor Marinoni vai estar aqui com a gente para falar se o STF tem a última palavra. Se vocês não estiverem me ouvindo, me acenem aí, mas eu acredito que estão. Obrigado, gente. Vamos entrando aí, esperar o professor Marinoni. Vocês não têm ideia do quanto eu me preparei para essa live, né? Um professor que eu sempre tanto li, né? E aceitou estar aqui com a gente hoje, bater um papo bem legal sobre a crise institucional que vivemos hoje, né, gente? Não tá fácil. Vou chamá-lo aqui, acho que ele já... Vamos entrando aí, gente. Professor Marinoni, já vou chamá-lo aqui. E já vão, por favor, apertando aí no seu canto inferior direito o aviãozinho para chamar outras pessoas. Vocês ajudam muito a essa live atingir o máximo de pessoas possíveis, para elas poderem também participar aqui desse debate tão interessante que vai ser com o professor Marinoni. Ele já está a postos também, já falei com ele aqui, eu vou convidá-lo. E hoje vai ter o sorteio do livro, hein? Ó, já tá aqui com autógrafo, com dedicatória. Vai ser muito legal. Vão clicando aí, gente, no aviãozinho para chamar o povo, hein? Não deixem de fazer isso, não. Já chamei ele aqui, vou convidá-lo de novo. Se tiverem perguntas, tem uma caixinha de perguntas aí embaixo, para depois deixando as perguntas. Eu prometo tentar responder pelo menos alguma delas. Vamos ver aqui. Estamos chegando. O professor Marinoni já vai entrar daqui a pouquinho. Já enviei para ele aqui, vamos esperar, vamos aguardar. E o livro tá aqui, hein? Ó, vai ter o sorteio depois no final da live. Eu vou dizer para vocês o que vocês têm que fazer para conseguir esse livro, que é muito bom. Eu tive a oportunidade de lê-lo, ganhei um também. Muito legal. E o professor... Vamos lá, hein? O professor não está conseguindo entrar, ele falou aqui. Vamos lá, de novo. Aí entrou o professor Marinoni, maravilhoso. Vamos esperar agora só ele pedir para participar aí. Só aguardando ele pedir para participar. Já está na sala. Já pediu. Vamos aceitar aqui agora.
E o livro está aqui, hein, para a gente sortear. Acho que agora vai. Já vi que ele pediu aqui. Vamos aceitar aqui o pedido do professor Marinoni. Eu acho que ele está com algum probleminha técnico que ele não tá. Eu não estou conseguindo aceitá-lo. Vamos lá, vamos tentar de novo. Uma hora vai. Agora ele recusou sem querer, provavelmente. Tem brinde? Vai ter um sorteio. Ó, sorteio do livro do professor Marinoni, um livro maravilhoso, com dedicatória. E até tem até um cartãozinho aqui dele, ó. Na caso vocês precisam entrar em contato. Vamos tentar aceitar ele aqui de novo. Ele já está aqui, já aceitou, já pediu e eu já aceitei. Agora estamos... Para ter o livro, eu vou falar no final da live, hein, que você precisa fazer. Mas não é difícil, não. Pouca coisa que você precisa fazer para ganhar um livro tão bom desse. Aí, ó, alguém tem a coleção do Marinoni aí, do professor Marinoni. Vale ouro, hein? Eu acho que o professor está tendo algum probleminha, mas já vai ser resolvido. Talvez, professor, se entrar e sair de novo, acho que a gente consegue. Pronto. Tá aí, professor Marinoni. Boa noite, Pronto. professor. Tudo bem? Tudo bem. Deixa eu baixar isso aqui. Ah, agora foi. Aí. Uma bela coleção de livros, hein? Gostei. Pois é, obrigado. Tudo bem aí? Tudo bom? Como vai o senhor? Tudo certo. É um prazer estar com você Tá e ótimo. com todos que estão nos ouvindo. Legal. Estamos com uma audiência muito boa aqui, professor. Antes de começarmos, queria pedir mais uma vez para vocês irem, apertem aqui no aviãozinho embaixo e vai mandando para a galera, para todos conseguirem ter acesso a essa live aqui, que vai ser muito legal. E isso é muito importante porque a gente chega para todo mundo, né? Que às vezes o Instagram não avisa para todo mundo, só avisa para quem nos segue. E é muito legal aí se vocês puderem mandar. O professor tinha pensado num mote para nossa live, né? Que era se o STF tem a última palavra, né? E depois eu li o livro do senhor e eu acho que eu mudaria para se o judiciário, né, possui monopólio da última palavra, que eu acho que é muito sobre isso o seu livro. Livro esse que a gente vai falar mais tarde sobre ele, né? Tá aqui mais uma vez, ó, para a gente sortear, para a galera conseguir ter acesso também a esse livro que é muito importante de ler, muito legal mesmo. Eu lendo ele, para mim, a hora me remetia ao constitucionalismo popular de Larry Kramer, às vezes a ação comunicativa de Habermas, circunstâncias políticas de Jeremy Waldron, ou a justiça de Ross. Eu gostei muito, me encantou mesmo, como eu disse para o senhor aí no particular. Parabéns, professor. Obrigado, obrigado. Mas a gente, assim, antes de começar a nossa live, fazer algumas perguntas, fazer um debate aqui, professor, eu acho que a gente poderia trazer para o tema, para as pessoas que estão nos vendo, uma noção, né, de constitucionalismo, porque nós vamos falar aqui de diálogo institucional, nós vamos falar aqui de última palavra nesse diálogo institucional, e para isso precisamos lembrar, né, que o constitucionalismo moderno, lá com as constituições escritas francesas e americanas no final do século XVIII, ele permeou ali, dali surgiu, além das constituições escritas, positivação de liberdades, também ali surgiu o judicial review, né, a possibilidade do judiciário fazer o controle aí de constitucionalidade das leis,
o caso famoso Marbury versus Madison, dos Estados Unidos, em que o judiciário americano invalidou uma lei federal com base na Constituição dos Estados Unidos pela primeira vez. Isso, então, foi com as constituições escritas, com o constitucionalismo moderno, lá do final do século XVIII, que se permitiu que o judiciário controlasse as leis. Existiu aí também uma ideia de separação de poderes, de checks and balances, em que o judiciário atuaria ali junto com os outros poderes. E aí, até 1945, foram surgindo várias constituições pelo mundo escritas. Depois do pós-guerra, da Segunda Guerra Mundial, nós podemos ali traçar um início do constitucionalismo contemporâneo ou neoconstitucionalismo, que é muito importante, porque do judicial review, ou seja, a possibilidade do controle de constitucionalidade, se passou para uma supremacia judicial, né? Essa supremacia judicial, por óbvio, surgiu por vários motivos, e um deles eu diria que é a nova Constituição, que antes orbitava o sistema, servia para proteger de liberdades, e passou então ali ser o centro do sistema, ser uma norma jurídica, com uma carga valorativa, axiológica, uma eficácia irradiante a todos os poderes, legislativo, executivo e judiciário, né? E com uma concretização de valores do passado e também de direitos internacionais, de um justnaturalismo, enfim, serviu a Constituição para a garantia de dignidade mínima das pessoas, né? Então, essa Constituição, no centro do sistema, passou a dar um poder maior ao judiciário, uma atuação maior do judiciário. Isso porque baseou-se muito na doutrina pós-positivista, principalmente de Dworkin, mas de tantos outros doutrinadores, que entendiam que o judiciário ele precisava garantir direitos fundamentais, ele precisava interpretar as normas, principalmente normas principiológicas e valorativas, que demandava ali uma subjetividade maior do juiz. Logo, o juiz passou a ter que interpretar, a ser o intérprete maior da Constituição, a ter uma supremacia judicial. Isso, claro, o judiciário passou-se a discutir qual que era a maior função do judiciário, né? Se garantir o direito das minorias contra uma maioria. Eu cito aí Robert Bork nesse sentido, mas acho que um grande teórico que tem tudo a ver com o seu livro é Alexander Bickel. Não que o senhor eu tenha reproduzido em todos os momentos, mas eu acho que a discussão permeia esse autor, The Last and Dangerous Branch. Ele fala da necessidade contra-majoritária. Ele escreveu esse livro em 1962, né? E no momento em que a supremacia judicial, digamos assim, estava na moda, estava surgindo ali há poucos anos antes, a gente disse aí, o pós-Segunda Guerra Mundial. E essa dificuldade contra-majoritária de Bickel, né, justamente para vencer o judiciário, ao fazer o controle de constitucionalidade de uma lei, precisaria fazer o controle não em nome da maioria prevalecente, mas contra ela, mas não também em favor da minoria. O que ele queria dizer é o seguinte, que muitas vezes precisavam de um poder mais forte, de um juiz atuante, para conseguir ir contra uma maioria, para que não acontecesse, por exemplo, o que aconteceu, né, os desastres humanitários que aconteceram na época da Segunda Guerra Mundial, nazismo, fascismo, enfim. Só o juiz seria esse atuante, esse ator que conseguiria evitar que catástrofes daquela forma acontecessem novamente. Então, para Bickel, a accountability, a prestação de contas dos mandatários do povo, o povo não estava muito preocupado com os políticos, né? Por não ter tempo, né? E por justamente deixar para a época das eleições se preocupar com essa prestação de contas. E justamente aí que entraria o judiciário com o controle majoritário, sobretudo no controle de constitucionalidade das leis. E daí, então, veio Dworkin, para mim, o pai da supremacia judicial, né? Ele fundamentou, tem obras vastas, bibliografias vastas, muito boas mesmo, de se ler, todo estudante de direito já teve contato. Ele é professor de Yale, começou aí sua bibliografia em 1970, mas chegou até a defender que o legislativo não poderia ir contra o judiciário. Depois mudou um pouco de opinião, mas na sua obra principal, que é Taking Rights Seriously, Dworkin chega a defender até isso, essa questão do legislativo não poder contrariar o judiciário. E chegou a defender que o juiz tinha que decidir com bases principiológicas, o que eu disse dava uma maior força para esse juiz, e até
fazer a interpretação moral da Constituição. Tudo isso para dizer o seguinte: nesse pós-Segunda Guerra Mundial, houve, com o tempo, a doutrina, a jurisprudência, não só no Brasil, no mundo, né, começou a defender mais a posição do judiciário, uma certa supremacia judicial. Né? E aí eu pergunto para o senhor acha que hoje, né, como vemos aí na mídia, vivemos numa crise institucional, e não é só no país, não é só no Brasil, né? Os poderes se dialogando ou não é um fenômeno que acontece no mundo, né? O executivo com o judiciário com o legislativo. E aí o senhor acha que essa doutrina, esse entendimento longo e vasto sobre a supremacia judicial, que consolidou a supremacia judicial, o senhor acha que tem a ver, que dificulta, né, esse diálogo entre os poderes? Eu acho que o que é fundamental nisso tudo e o que não é compreendido pela grande maioria da doutrina é exatamente a diferença entre controle de constitucionalidade e desenvolvimento da Constituição a partir dos direitos fundamentais ou de cláusulas constitucionais abertas. De modo que não há como pensar em supremacia judicial sem se fazer essa distinção. Porque controle de constitucionalidade não é a mesma coisa do que desenvolvimento da Constituição com base em direitos fundamentais. Na realidade, o controle de constitucionalidade primitivo, aquele controle de constitucionalidade que deu origem ao Judicial Review, é um controle de constitucionalidade que busca a análise da compatibilidade do produto do legislativo com as normas constitucionais. O problema é que, a partir de um determinado momento, fica muito claro que não bastaria isso para a Suprema Corte dos Estados Unidos ou os tribunais constitucionais exercerem as suas funções. Não bastaria apenas o controle de constitucionalidade do tipo tradicional para que essas cortes pudessem exercer as suas funções de proteção da Constituição. Se tornou imprescindível, na realidade, exatamente porque a Constituição é dos vivos e não dos mortos, um desenvolvimento da Constituição de modo a atender os conflitos do presente, de modo a atender à realidade social. Como a Constituição dificilmente pode ser modificada, e a Constituição estadunidense praticamente não pode ser modificada, nem mesmo mediante emenda constitucional, é muito difícil alterar a Constituição mediante emenda constitucional. Esse papel de desenvolvimento da Constituição, para não se falar em alteração da Constituição, passou a ser exercido pelo Judiciário. E passou a ser exercido pelo Judiciário a partir de cláusulas constitucionais indeterminadas, como nos Estados Unidos, o devido processo legal no sentido substantivo, ou a cláusula da Equal Protection of Law, o princípio da igualdade. Esses princípios, na verdade, não dizem nada no que diz respeito ao que ocorre no caso concreto. Esses princípios, na verdade, orientam a possibilidade de a Corte resolver, com base na Constituição, uma determinada situação concreta que, obviamente, significa, como dizem vários autores do constitucionalismo popular americano, nada mais do que a invenção de direitos constitucionais ou a criação de direitos constitucionais. Porque é claro que, se nós estamos falando de desenvolvimento da Constituição e, portanto, obviamente, de atribuição de conteúdo, de incrementação, se não se quer falar, para não se ferir suscetibilidade, em criação da Constituição ou em criação em direito constitucional, não há como não se admitir que, nesses casos, existe incrementação da Constituição.
Mas a incrementação da Constituição, exatamente porque a Constituição apenas pode ser feita pelo povo e para o povo, não existe Constituição feita por alguém que não pertence ao povo, ou pelo menos não tem o mandato do povo, soa muito estranha esta incrementação da Constituição quando advém do Poder Judiciário, ou seja, de pessoas que não foram eleitas pelo povo. E essa é a crítica que é endereçada, portanto, pela doutrina constitucional moderna, à ideia, à ideologia da supremacia judicial. Supremacia judicial é uma ideologia. É uma ideologia porque é algo que permite com que se pense poder modificar a sociedade mediante a imposição de normas constitucionais, porque são normas constitucionais editadas pelo judiciário que regulam o modo de ser da vida social. Isso é, obviamente, incompatível com a teoria democrática, né? Por ser incompatível com a teoria democrática, é óbvio, é pouco mais do que evidente, que não se pode falar em monopólio da jurisdição, melhor, em monopólio judicial sobre a Constituição, no mínimo. No mínimo. Ou seja, se nós estamos falando em controle de constitucionalidade, a partir de que aceitamos isso, que já é algo que gera receio. Mas se nós aceitamos isso, no mínimo nós temos que admitir o compartilhamento da interpretação entre governo, legislativo e judiciário. Por quê? Porque a Constituição, e, portanto, a sua interpretação, e muito mais do que isso, a sua incrementação, pertence à população e não ao judiciário. Não há como não se admitir outra coisa que não diálogo institucional, portanto. O diálogo institucional nada mais é do que uma resposta à obviedade de que a Constituição não pertence ao judiciário. A Constituição pertence a todos os poderes, eleitos e, antes de tudo, ao povo. Se é assim, a interpretação tem que ser feita pelo povo e, portanto, em primeiro lugar e, sobretudo, pelo parlamento. Não se quer negar com isso, entretanto, claro, que a Corte não é um órgão qualificado para a interpretação da Constituição e também para o desenvolvimento da Constituição. Eu falo em desenvolvimento da Constituição, evitando falar de controle de constitucionalidade, porque na maioria das vezes em que nós estamos diante dos casos sensíveis, dos casos complexos que hoje reclamam resposta constitucional, nós não estamos diante de um tradicional controle de compatibilidade da lei em face do texto constitucional. Nós estamos diante da regulação de uma realidade social a partir de uma cláusula constitucional indeterminada. Ora, se eu estou regulando uma realidade a partir de uma cláusula constitucional indeterminada, eu não tenho como deixar de pontuar que eu estou diante, sim, não propriamente de uma verificação de compatibilidade, mas sim da positivação de uma interpretação. Eu estou diante de uma necessidade de resolução de uma disputa real a partir da Constituição que me exige uma interpretação constitucional ou uma solução constitucional. Solução essa, justamente para que não sejam lesados os valores da teoria democrática, que deve ser compartilhada entre judiciário, legislativo e executivo. Porque, repito, a princípio, a Constituição deve ser interpretada pela população. E volto a frisar, eu não quero dizer com isso, claro, que a Corte deva ficar alheia à interpretação constitucional ou mesmo ao seu desenvolvimento. E, portanto, também aos chamados desacordos morais razoáveis, como diz, por exemplo, Jeremy Waldron, que entende que, diante dos desacordos morais razoáveis, dos desacordos morais razoáveis, como o próprio nome indica, aqueles desacordos morais em que as posições sociais não
pretendem uma violar direitos fundamentais da outra, segundo Jeremy Waldron, por exemplo, esses desacordos morais deveriam ser resolvidos apenas e tão somente pelo parlamento. Eu não chego a esse ponto. Eu estou dizendo que os desacordos também podem ser resolvidos pelo judiciário. Mas quando os desacordos morais razoáveis são resolvidos pelo judiciário, obviamente a sua resposta, a resposta do juiz constitucional, não é a última resposta e muito menos pode constituir, portanto, o monopólio da interpretação jurisdicional, da interpretação constitucional. A resposta da Corte é uma delas, é uma das respostas que se destina a permitir o encontro da melhor resposta constitucional, a partir do compartilhamento dos argumentos e das várias compreensões da Constituição, né? O diálogo, portanto, é uma consequência ou uma resposta à premissa de que a interpretação deve ser compartilhada. E esta premissa de que a interpretação deve ser compartilhada é uma consequência do fato de nós estarmos nestas hipóteses em que se pensa em desacordo moral razoável, em necessidade de diálogo institucional e, portanto, de compartilhamento da interpretação, diante de casos que não requerem propriamente, repito, a verificação da compatibilidade da lei com o texto constitucional, mas de casos que reclamam, a partir de normas constitucionais que nada dizem sobre o caso, uma interpretação atenta à realidade social e, por consequência, aos fatos constitucionais. Eu entendo que a ponte necessária para fazer valer o diálogo institucional está nos fatos constitucionais. Sem a compreensão do que é fato constitucional, é impossível você pensar em diálogo institucional. A ideia de diálogo fica no discurso. Todo mundo discursa sobre a necessidade do diálogo, exatamente quando se depara com soluções da Corte que não são pautadas numa dicção, ao menos capaz de ser traduzida de forma racional em palavras. Deixa eu entender isso direito, professor. Vamos lá. O desenvolvimento da Constituição seria em conjunto, certo? Então, tem vários intérpretes. O legislativo seria um, o judiciário seria um, e o principal seria o povo, já que tanto os legisladores como os juízes são mandatários, eleitos ou não, do povo, certo? Acho que é por aí a ideia. Mas, na prática, como o povo participaria? Audiência pública? Amite curi? Não. Não. Isso, para mim, é um engodo. Esse argumento de que... uma outra questão que eu não sei por que ninguém enfrenta. Todos dizem, não, como o judiciário tem que interpretar a partir de cláusulas indeterminadas, ou seja, de cláusulas que nada dizem sobre a questão que deve ser decidida. Essa é a verdade. Porque com o princípio da igualdade eu decido tudo e da forma que eu quiser, a princípio. Então, são cláusulas absolutamente indeterminadas que abrem oportunidade para centenas ou para as mais variadas interpretações. De modo que não se assegura, obviamente, aquilo que se espera de um intérprete da Constituição que possa ter a última palavra a respeito da Constituição. E é por isso que ela não tem, o judiciário não tem, é necessário o diálogo. Bom, mas quando eu preciso resolver um conflito da realidade a partir de uma cláusula indeterminada ou a partir da zona de penumbra dos direitos fundamentais, não basta eu dizer, olha, Corte, você pode decidir porque todos irão aí conversar com você a respeito da interpretação constitucional. Porque essa participação
não é uma participação suficiente, como é pouco mais do que óbvio. Uma mínima participação de representantes do povo durante o controle de constitucionalidade é evidentemente insuficiente. Na realidade, quando se percebe que os amit devem ter lugar na corte, que os especialistas devem ter lugar na corte, porque importa para a decisão os fatos ou a realidade sobre a qual a corte está se debruçando, isso quer dizer que, na realidade, antes de tudo, não importa uma mera interpretação teórica ou normativa para resolver a questão constitucional. É óbvio que não, porque se importasse eu não precisaria chamar o amit nem o especialista para esclarecer fato. Se eu estou os chamando à corte, é porque eu estou confessando que eu preciso que os fatos sejam bem esclarecidos. E, especialmente quando os fatos têm conteúdo, entre parênteses, moral, porque podem ser pensados a partir da perspectiva moral das diferentes posições sociais que dão composição ao pluralismo democrático, fica muito claro que eu preciso, na verdade, ouvir as preocupações das várias posições sociais, dos vários grupos, a respeito dos fatos, porque cada um deles pode ter, ou em regra tem, uma determinada compreensão dos fatos, quando os fatos são fatos morais. Agora, não é sempre que eu estou na corte, diante de desacordos morais razoáveis, que envolvem apenas fatos morais. Em alguns casos, eu vou estar na corte diante de fatos científicos, que devem também ser esclarecidos. E aí devem ser esclarecidos por especialistas. Mas o importante é que, quando eu confesso que eu preciso que os especialistas vão à corte, ou que os amit vão à corte, é porque eu tenho certeza de que não me basta a interpretação puramente teórica ou puramente normativa. O que é necessário é a compreensão da realidade, ou seja, é a compreensão dos fatos sociais, para que então eu possa bem decidir a questão constitucional. Ora, se eu confesso isso, eu estou dizendo o quê? Eu estou dizendo que, antes de tudo, quem deve discutir para resolver a questão constitucional é a população. E mais do que isso, eu estou dizendo que quem deve discutir isso é a população no locus da deliberação parlamentar. Qual é o locus da deliberação parlamentar? Aliás, da deliberação popular. Qual é o locus da deliberação popular? O parlamento. É no parlamento que se discutem fatos que interessam ao povo, e não na corte. Eu, na verdade, transfiro para a corte a discussão desses fatos, porque, na verdade, eu estou também admitindo e confessando que eu estou colocando a corte para realizar uma função que, em princípio, é eminentemente do parlamento e da população. Eu estou dando à corte a possibilidade de decidir sobre o desacordo moral razoável ou sobre a questão constitucional que envolve fato científico, porque eu resolvi colocar o judiciário na discussão de algo que, a princípio, é apenas do povo e do parlamento. O judiciário, portanto, se torna aí alguém que contribui de forma qualificada, é certo, mas alguém que apenas contribui, que apenas empresta a sua palavra para auxiliar na interpretação. Tanto é verdade também que a doutrina do direito constitucional confessa, às vezes sem saber, ao que parece, que, na verdade, a Corte Constitucional necessita dos intérpretes da Constituição ali presentes para que a decisão da Corte seja legitimada. Ou seja, Peter Haberle não dá aos amit
e aos especialistas a possibilidade de participar do diálogo a respeito da Constituição na Corte, simplesmente porque imagina que isso é importante do ponto de vista dogmático ou do ponto de vista meramente teórico. Na verdade, a preocupação dele é de teoria política. Eu digo, de teórico-constitucional. A preocupação dele é de teoria política, de legitimar uma decisão que, em princípio, não é da Corte. As pessoas têm que estar lá discutindo justamente porque elas teriam que estar discutindo no parlamento, que é o local que, a princípio, a Constituição teria que ser desenvolvida. Se a Constituição está sendo desenvolvida na Corte, pelo menos que eles estejam lá presentes para poderem deliberar ao lado dos juízes a respeito da Constituição. De modo que é muito importante ver como os especialistas e os AMIT se portam diante da deliberação a respeito da Constituição. Em primeiro lugar, eu não posso admitir que eles estão lá só enfeitando a Corte ou participando apenas formalmente da decisão da Corte. Eles estão lá porque eles são o povo na Corte. Eles são os representantes, eles são aqueles que estão representando a população na Corte. Portanto, a Corte não pode deixar de tomar em consideração os seus argumentos ao decidir, sob pena de voltar a não ter legitimidade. Mas perceba, esta participação na Corte é muito mais difícil do que a participação no parlamento. É muito mais fácil que as pessoas participem mediante grupos em audiências públicas no parlamento do que na Corte. Em primeiro lugar, porque lá eles têm muito mais tempo para dialogar e para falar. E porque lá é o lugar das reivindicações populares e da representação dos grupos por intermédio dos seus representantes eleitos. Lá, portanto, é o lugar da deliberação e do diálogo. É claro que nós temos um problema, mas também é um problema de processo, também é um problema de teoria democrática. Se o processo legislativo muitas vezes não permite que o parlamento se desincumba de forma adequada da sua responsabilidade perante a população, nós não temos que simplesmente aceitar isso, transferindo essa responsabilidade à Corte. Nós temos que criticar isso, exigindo com que o parlamento assuma devidamente a sua responsabilidade perante a população, que discuta e delibere de forma adequada sobre a interpretação constitucional que se relaciona com fatos constitucionais e que aponta para o desenvolvimento da Constituição. E também que justifique as suas decisões. O parlamento tem que justificar as suas decisões. Elas não podem ser decisões tomadas sem qualquer justificativa, sob pena de constituírem quase que um arbítrio, né? Nós sabemos que um dos pontos que costuma separar a distinção entre jurisdição e legislação, entre jurisdição e exercício do poder parlamentar, segundo alguns, é o fato de a sentença ter que ser justificada ou motivada e a lei não. Mas isso é um equívoco. É um equívoco supor que uma lei não deve ser motivada, que uma lei não deve ser justificada. Se uma lei não for justificada, aí se torna impossível realmente o diálogo institucional. O diálogo institucional não pode frutificar num parlamento que não justifica as suas decisões e que não delibera de forma adequada.
Isso pode ser melhor evidenciado quando você toma em consideração a crítica que Jeremy Waldron endereça à decisão tomada pela Suprema Corte dos Estados Unidos em Roe versus Wade, a questão do aborto. A grande crítica que se faz a essa decisão há muito tempo é a de que a decisão tomada em 1974 em Roe versus Wade a respeito da questão do aborto deu origem a uma decisão de 50 páginas. Uma decisão de 50 páginas em que 47 foram dedicadas à compreensão da cláusula do devido processo legal. E a possibilidade de se extrair da cláusula do devido processo legal um direito à privacidade, do qual decorreria um direito à liberdade da mulher realizar o aborto. Ou seja, o que a Corte discutiu em 1974 foi uma questão que diz respeito à Constituição dos Estados Unidos, especificamente a 14ª emenda, que instituiu a cláusula do devido processo legal substantivo e também o direito à privacidade. O que se perguntou é se o direito à privacidade derivado da cláusula do devido processo legal garante ou não o direito da mulher fazer o aborto. Ou seja, não foram discutidas as questões principais que dizem respeito ao direito ao aborto. Que dizem respeito ao direito ao aborto ou não. Que dizem respeito ao aborto. Que são questões de fato. Como a questão da vida do feto. Como a questão... Como as várias questões de fato que envolvem a gestação e que não foram sequer tocadas pela Suprema Corte dos Estados Unidos em 1974. Jeremy Waldron, entretanto, quando se refere à questão do aborto e lembra a decisão tomada em 74 pela Corte Americana, faz referência também ao que ocorreu no Reino Unido. O parlamento britânico também resolveu a questão do aborto, como você sabe, e aprovou o aborto. Mas aprovou o aborto a partir de uma deliberação que tomou em consideração todas, dezenas de questões de fato que envolvem o problema do aborto. E isso tudo foi discutido em várias audiências públicas. No parlamento. Em vários dias, que demoraram semanas, meses. Essa discussão se prolongou por muito tempo. E deu origem a uma justificativa de mais de 100 páginas que contemplou uma a uma as várias nuances e as várias questões de fato que envolvem o problema do aborto. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que torna-se fácil explicar por que ainda há tanto protesto contra a decisão tomada pela Suprema Corte dos Estados Unidos há mais de 50 anos atrás em Roe versus Wade. É fácil perceber porque ainda hoje nós vemos protestos e cartazes na frente da Suprema Corte dos Estados Unidos. Porque essa decisão da Suprema Corte não disse nada sobre o problema do aborto. Absolutamente nada. Ela falou só em termos normativos e em termos teóricos. Enquanto isso, a decisão tomada pelo parlamento britânico esclareceu, mesmo aos grupos pró-vida, as várias facetas que envolviam a problemática do aborto no Reino Unido. E, portanto, a decisão pode ser compreendida, ou foi melhor compreendida, mesmo pelos grupos pró-vida. Segundo a percepção de vários juristas e de sociólogos britânicos. Eles dizem que hoje no Reino Unido não há protesto contra a decisão tomada pelo parlamento, exatamente porque o parlamento chamou ao locus da deliberação popular os vários grupos, discutiu com eles
tomou em consideração todos os argumentos e questões levantadas e justificou o motivo pelo qual o aborto estaria sendo admitido. Houve uma justificativa à população da decisão do parlamento. E isso é fundamental quando você pensa em termos sociológicos na aceitação de uma decisão de poder. Né? Qualquer decisão de um poder, para ser aceita, tem que ser justificada. Né? Sem justificativa, ela soa arbitrária à população. Mas o interessante é que os juristas que se mostram favoráveis à solução de desacordos morais razoáveis apenas e tão somente pelo parlamento, sem com que a corte possa ir pôr a mão, apenas pelo parlamento, assim o fazem porque partem da premissa que no parlamento realmente se pode discutir de forma ampla a respeito das questões de fato que envolvem uma determinada disputa moral. E, claro, no parlamento tem que se contar com uma justificativa a respeito dos argumentos de fato e a respeito das discussões travadas, sob pena de se ter uma discussão ou uma argumentação que, na verdade, caminha no vácuo. Porque todos sabem, né? E isso até mesmo quando você fala em contraditório, numa ação de despejo por falta de pagamento, que a justificativa do juiz, a fundamentação do juiz, é importante justamente para fazer valer o contraditório, a participação das partes que estão em litígio. De modo que a participação no parlamento também se realiza mediante a justificativa do parlamento. Mas a justificativa e a discussão se mostra importante por uma razão que muitas vezes também passa desapercebida. Afinal de contas, por que se admitir que é importante que o parlamento bem decida as questões que envolvem os desacordos morais razoáveis? Ou seja, as questões do povo, as questões da realidade social. Por que eles devem ser discutidos, antes de tudo, pelo parlamento ou apenas pelo parlamento? Ou podem, eu prefiro até utilizar essa expressão, por que eles podem ser melhor decididos pelo parlamento e não pela corte? Porque aí nós estamos diante de decisões que envolvem fatos e não de decisões que reclamam simples interpretações teóricas ou meras elaborações normativas. Esse é o ponto. Porque, claro, você diria, não, mas até agora você já deixou claro que como você está falando de um controle de constitucionalidade que constitui um desenvolvimento da Constituição, você precisa do compartilhamento da interpretação constitucional. Você não está defendendo nem a supremacia parlamentar, você não está dizendo que basta que o parlamento decida o desacordo moral razoável, mas também não está defendendo a supremacia judicial. Não está dizendo que a corte tem a última palavra a respeito da interpretação constitucional. Você está defendendo o compartilhamento. Mas você está defendendo o compartilhamento exatamente porque, antes de tudo, eu diria, eu percebo que quando eu estou diante dessas situações que dizem respeito à realidade social, eu estou diante de fatos. Eu estou diante de uma situação que pode ser melhor resolvida por um médico ou por um parlamentar do que por um juiz. Se eu estou diante de um fato científico, e não são poucos os casos em que eu estou diante de fato científico, na verdade, os grandes conflitos que exigem respostas
a partir da Constituição, com base em cláusulas constitucionais indeterminadas, reclamam a dilucidação a respeito de fatos científicos. E é óbvio que um fato científico não pode ser melhor compreendido por um juiz do que por um cientista. E muito menos há por que dizer que um juiz pode compreender melhor um fato científico do que um parlamentar. Ao contrário, uma pessoa do povo pode compreender melhor os fatos sociais do que qualquer juiz. Porque para a compreensão de um fato social, eu não preciso de alguém formado em direito. Eu concordo. Para a compreensão de um fato científico, eu preciso, em primeiro lugar, de um cientista. E para a compreensão de um fato moral, eu preciso de alguém que tenha compreensão da realidade social, do pluralismo democrático, que possa compreender como as várias posições sociais que dizem respeito ao pluralismo democrático se debatem na realidade. E isso pode ser feito melhor por um homem do povo do que por um homem que está fechado a partir dos muros do direito. Ou seja, quando nós pensamos em conflitos que abrem oportunidade para o incremento da Constituição, e não propriamente do controle de constitucionalidade, volto a frisar, para o incremento da Constituição, torna-se imprescindível perguntar quem tem melhor capacidade institucional para isso? Uma agência de governo? O parlamento? O judiciário? Ou é necessário ainda que eu dê à população a oportunidade de melhor debater os fatos? Porque esses fatos reclamam uma maior discussão popular. Para sair um pouco da teorização, eu vou dar um exemplo. Ótimo. Porque assim, exemplo, para ficar tudo mais fácil. A questão da eutanásia nos Estados Unidos. A questão da eutanásia. Vejam que coisa interessante. A questão da eutanásia passou pela Corte do Segundo Circuito e pela Corte do Nono Circuito. E foi desembocar na Suprema Corte dos Estados Unidos. Como que a questão da eutanásia chega no judiciário? A partir da alegação da inconstitucionalidade de duas leis. Uma lei do Estado de Nova York e outra lei do Estado de Washington. As duas leis são do início do século XX. Ambas as leis. As duas leis simplesmente criminalizam o suicídio assistido. Mas é evidente que nenhuma das leis trata como... nenhuma das leis supôs, enquanto fato constitucional, a eutanásia. Ou seja, as técnicas médicas que permitiriam o encerramento da vida de um doente terminal. Isso não foi discutido nem pelo Parlamento de Nova York, nem pelo Parlamento de Washington, quando instituídas foram as leis no começo do século XX que criminalizavam o suicídio assistido. Muito bem. De qualquer forma, as questões chegam nas cortes do Segundo e do Nono Circuito. No Nono Circuito, a lei de Washington é declarada inconstitucional com base na cláusula do devido processo legal. Ou seja, os sujeitos tiram do devido processo legal o direito à privacidade para daí retirar o direito de liberdade de se matar. Ninguém falou de eutanásia, no fim. Eles chegam ao direito ao suicídio a partir da cláusula do direito à privacidade. Em Nova York, na Corte do Segundo Circuito, diante da lei do Estado de Nova York, também se chega à conclusão que a lei é inconstitucional. Mas como? A partir da outra cláusula da 14ª emenda.
Equal Protection of Law, igualdade perante a lei. Por que igualdade perante a lei? Porque existia uma lei no estado de Nova York que dava ao doente a possibilidade de deixar de tomar um remédio, ainda que e dava ao médico, aliás, a possibilidade de deixar de receitar um remédio, ainda que imprescindível para a manutenção da vida do doente. Se dizia, então, que se admitia dessa forma a eutanásia passiva. Ou seja, eu podia morrer deixando de tomar um remédio. E o médico poderia colaborar com a minha morte, deixando de me receitar o remédio. Bom, aí a corte, com base no princípio da igualdade, disse o seguinte: bom, se há uma lei que autoriza alguém a morrer deixando de tomar um remédio, por que admitir uma lei que proíbe ao médico de receitar um remédio para encerrar a vida do paciente? Foi o que eles chamaram de eutanásia ativa. Então, com base no princípio da igualdade, eles construíram também um direito ao suicídio. Em outras palavras, com base na cláusula do devido processo legal e com base na cláusula da Equal Protection of Law, as cortes do nono e do nono circuito, do segundo, melhor, e do nono circuito, incrementaram a Constituição, criaram direitos constitucionais ou inventaram direitos constitucionais ao suicídio. Direitos que, obviamente, não estão na Constituição e nunca estiveram. Bom, mas se palmar, é básico, em termos de teoria democrática, que a Constituição é aquilo que foi feito pelo povo e somente pode ser alterada pelos representantes do povo, como se admitir que duas cortes federais, cortes intermediárias, possam criar a Constituição? Contra essas duas decisões foram interpostos dois recursos, que foram admitidos, os certiorarios foram admitidos, e os dois casos de Washington e de Nova York foram reunidos para julgamento simultâneo pela Suprema Corte dos Estados Unidos. O caso chega na Suprema Corte dos Estados Unidos e a decisão é de 9-0, revertendo as duas decisões das duas cortes dos dois circuitos. A corte mantém a constitucionalidade das regras. Dos 9 juízes, 5 afirmam a constitucionalidade da regra com base no argumento de que nem a igualdade, nem a cláusula do devido processo legal permitem a extração de um direito ao suicídio. Ou seja, que a Constituição não abre oportunidade para a realização do suicídio pelo doente terminal e muito menos para o suicídio assistido por parte do médico. 5 disseram isso. Os outros 4, entretanto, também afirmaram a constitucionalidade da regra, das duas regras, mas decidiram com base num fundamento diferente, que é um fundamento bastante interessante. Eles dizem: nós vamos manter a constitucionalidade da regra apenas e tão somente porque declarar a inconstitucionalidade significa abrir um vazio legislativo, significa abrir uma falta de proteção legislativa ao direito à vida. E eles tomam essa decisão quando consideram relatos apresentados por Amit Kuris,
Um dos Amit, na corte, apresenta um relatório a respeito do que teria ocorrido na Holanda a partir do momento em que foi aprovada a eutanásia. E esse relatório traz informações bastante concretas de que teria passado a existir uma espécie de indústria da eutanásia na Holanda, que não apenas teriam surgido eutanásias involuntárias, sem consentimento do paciente, dito terminal, e temia-se na Holanda que alguns hospitais públicos tivessem perdido o estímulo de manter em funcionamento determinados aparelhos cuja operação é mais cara, é mais dispendiosa, para manter a vida de alguns pacientes. Essa realidade relatada, essa realidade do que se passou na Holanda, relatada à corte americana, fez surgir a esses demais juízes, a esses 4 juízes, a ideia de que era preciso ali muita cautela antes de se anunciar uma eventual inconstitucionalidade da regra que proíbe o suicídio assistido, exatamente porque, se isso fosse feito, se abriria oportunidade ao vazio legislativo e ao surgimento de uma situação que não se saberia qual seria, né? Então, o que dizem os justices? Esses outros 4 justices, especialmente o Justice Souter, a Justice O'Connor e a Justice Ginsburg. Especialmente a Ginsburg. Ela diz, a Ginsburg diz claramente, olha, eu não tenho condições de decidir esse caso, nesse momento. Por quê? Porque eu não tenho em mãos fatos que me permitam raciocinar sobre a oportunidade de se conferir o direito à eutanásia a um paciente terminal. Eu não tenho informações que apenas podem advir dos cientistas médicos a respeito da possibilidade de se declarar ou não que um paciente não pode, em determinados casos, retomar uma vida digna. Que um paciente, em alguns casos, pode ou não expressar a sua vontade de morrer. Por exemplo, né, além de outras situações sobre as quais ela também se referiu. Em outras palavras, ela disse, olha, nós não temos aqui esclarecimentos que devem ser feitos pela própria população, considerando aí a comunidade científica enquanto população, e pelos próprios parlamentos estaduais. Os parlamentos estaduais ainda não decidiram sobre a questão da eutanásia. Nunca deliberaram sobre ela. O parlamento de Nova York e de Washington decidiram, no início do século XX, sobre a criminalização do suicídio, mas jamais discutiram e deliberaram sobre a questão da eutanásia. Vamos esperar que eles deliberem, que eles decidam, para que depois nós, a partir dos fatos e dos fatos por eles considerados e deliberados, e das justificativas, obviamente, realizadas, possamos voltar a decidir sobre a questão. Também considerando os esclarecimentos científicos. E até mesmo, se for o caso, os próprios esclarecimentos advindos das decisões dos tribunais que se depararem com as decisões parlamentares que diretamente enfrentaram a questão da eutanásia. Porque as decisões de Washington, da Corte do Segundo Circuito e do Nono, respectivas, as leis de Washington e de Nova York, não enfrentaram a questão da eutanásia. Na verdade, elas enfrentaram uma lei que nada disse sobre a eutanásia a partir de 2 cláusulas que, como disse a própria maioria aqui na Corte, nada dizem sobre a eutanásia. E nos dariam a oportunidade de
acrescentar algo à Constituição de um modo terrivelmente irresponsável. Porque nós estaríamos agregando conteúdo à Constituição sem saber o que estamos fazendo. Porque nós não temos fatos esclarecidos para decidir sobre a eutanásia. Se nós temos aqui que ouvir o que se passou na Holanda e ouvir de longe aquilo que se passou na Holanda, é óbvio que nós não temos condições de decidir. Portanto, o que eu vou fazer? O que eles vão fazer? Esses outros 4, a Justice Ginsburg falando, o que esses outros 4 juízes fazem? Eles proferem uma decisão de constitucionalidade, que é uma decisão de constitucionalidade provisória. Eles chamam essa decisão de provisória. Eles qualificam a decisão de provisória. Isso é extremamente importante, porque não é visto nem pelo direito constitucional europeu, muito menos pelo direito constitucional brasileiro. Eu nunca ouvi ninguém falar de decisão de constitucionalidade provisória no Brasil, seja em sede jurisprudencial, seja em sede doutrinária. Não se fala nisso no Brasil. Mas por que uma decisão de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade, se for o caso, provisória é importante? Porque uma decisão provisória é uma decisão que permite a manutenção ou não da lei, sem com que a Corte feche a oportunidade para a discussão popular e para o diálogo. Em outras palavras, sem com que a Corte produza um precedente vinculante. Isso é importante. O grande problema do diálogo está no precedente que seria vinculante. Se um precedente é vinculante de modo a não permitir o prosseguimento da discussão popular ou da deliberação parlamentar, é claro que ele obstaculiza o prosseguimento do processo democrático e da deliberação popular, da discussão popular, contra os fatos, contra a realidade que tem que ser tomada em consideração para se bem poder interpretar a Constituição. Para que eu possa bem interpretar a Constituição, para que eu possa chegar à melhor decisão possível a respeito da eutanásia, eu tenho que conhecer os fatos. De modo que eu tenho que ouvir a população e o parlamento antes de tudo, para depois decidir. Por que eu vou decidir antes, produzindo uma decisão, um precedente vinculante, capaz de obstaculizar ou de desestimular, no mínimo, a deliberação popular e parlamentar? No Brasil se diria... Eu acho que você perguntaria, né? Bom, mas você está falando, então, no Brasil, como é que as coisas se dariam numa situação como essa? O parlamento ficaria proibido de decidir a questão da eutanásia se, por exemplo, a Corte decidisse que uma decisão que proíbe o suicídio assistido, se a Corte decidisse que uma lei que proíbe o suicídio assistido é uma lei constitucional, eu diria a você, exatamente porque nós estamos aí diante de uma questão que envolve a realidade e fatos científicos, nós temos claro que o parlamento tem capacidade institucional também para colaborar, no mínimo para colaborar com a interpretação constitucional. De modo que a melhor decisão da Corte seria uma não decisão, ou uma decisão provisória. Uma decisão que tornasse possível a deliberação do parlamento. O problema é que no Brasil nós nem precisamos de uma decisão que se reconheça como provisória. Porque a decisão da Corte não tem eficácia vinculante sobre o parlamento. A Corte, quando decide, não retira do parlamento o poder de confrontar a sua decisão mediante uma outra lei em sentido diferente.
Quando você fala em emenda constitucional, né, e muitas vezes se cria confusão a partir da necessidade de emenda constitucional. A emenda constitucional só é necessária quando é preciso alterar o texto constitucional. Quando a Corte produz uma decisão, ainda que um precedente obrigatório, ainda que a Corte decida por maioria absoluta a respeito de uma questão constitucional, produzindo precedente obrigatório para o judiciário e para a administração pública, mas não para o parlamento. Ainda que ela produza esse precedente constitucional, o parlamento não precisa alterar a Constituição, porque o parlamento, em regra, estará diante de uma interpretação da Constituição, ou seja, da solução de uma disputa constitucional que se dá a partir de uma interpretação de cláusula constitucional aberta ou de direito fundamental, que, em regra, obviamente, é indeterminado, e com base nos fatos sociais. Ora, eu acho que aqui também é interessante abrir um parênteses. Se a própria doutrina que dá origem à Corte Constitucional, que trabalha com os intérpretes da Constituição, com os AMIT, é uma doutrina que enfatiza a interpretação constitucional concretizadora, ou seja, a interpretação que concretiza as normas constitucionais a partir dos fatos, considerando que os fatos constituem um elemento e um componente objetivo da própria norma constitucional, ou seja, um direito fundamental contém no seu programa normativo uma série de fatos que podem ser considerados pela Corte, para que então a Corte possa desenvolver a Constituição com base na realidade. Mas ela tem que considerar esses fatos. A Corte tem que considerar os fatos, né, para decidir. Bom, se a Corte tem que considerar os fatos para decidir, e muitas vezes esses fatos são fatos científicos, como acontece no caso da eutanásia, como se excluir do parlamento a possibilidade de se contrapor eventualmente à decisão tomada pela Corte? Na verdade, o parlamento não só pode se contrapor à Corte, o parlamento deve se contrapor à Corte em todas as vezes em que algum grupo social reclamar a ele uma deliberação a respeito de uma situação de fato que pode dar origem a uma solução interpretativa diferente daquela formulada pela Corte. Se, por exemplo, passa um determinado tempo e se verifica que um fato científico, que em determinado momento poderia ser até mesmo inesclarecível pelos próprios cientistas, passa a ser passível de esclarecimento pelos cientistas. E se esse esclarecimento é levado ao parlamento, é evidente que o parlamento não apenas pode, mas deve produzir uma lei que se contrapõe ao precedente constitucional da Corte. Obviamente que justificando. O parlamento vai ouvir os cientistas, vai ouvir a comunidade médica, científica, vai ouvir as pessoas e os grupos em audiências públicas, vai justificar como aquilo que foi relatado, para também justificar, obviamente, a sua decisão. Essa decisão pode ser justificada de modo a evidenciar que a decisão tomada pela Corte é equivocada. Isso é algo plenamente possível, faz parte da realidade, exatamente porque aí nós estamos considerando fatos. Nós estamos considerando fatos. Nós não estamos dizendo que a interpretação
teórica, que o elemento normativo utilizado pelo parlamento é melhor do que o da corte. Nós estamos dizendo que os fatos foram melhor esclarecidos no parlamento e, por isso, puderam ser melhor justificados no parlamento. Isso pode dar origem a uma lei que se contrapõe à decisão parlamentar. E essa decisão parlamentar, embora seja uma decisão que faz parte do diálogo constitucional a respeito da questão constitucional, por exemplo, eutanásia, essa decisão parlamentar também é uma decisão provisória, assim como a decisão da Corte. Também é uma decisão provisória. É uma outra decisão que é acrescentada no processo de deliberação sobre a realidade social a partir da Constituição. Essa decisão do parlamento, entretanto, poderá prevalecer se a Corte perceber que a decisão parlamentar está corretamente justificada. Foi melhor justificada. Se ela tomou em consideração esclarecimentos que a ela escaparam. Ora, um esclarecimento pode escapar de qualquer um, seja um cientista, seja um juiz, seja qualquer um que seja, né? Um esclarecimento sobre um fato ou um fato pode escapar de qualquer um. De modo que qualquer uma das instituições que participam do diálogo constitucional, qualquer uma delas pode ceder diante de uma decisão tomada a partir dos fatos com base na Constituição. E é nesse momento que vai prevalecer uma das decisões que, em tese, também é sempre provisória. Todas as decisões tomadas pelas instituições com base na Constituição a partir dos fatos são decisões provisórias. Exatamente porque os fatos estão em constante mutação e sempre podem ser melhor esclarecidos. E a capacidade institucional para lidar com os fatos varia muito, né? E, em regra, é muito mais do parlamento do que da corte. Então, quando tudo isso é compreendido, aí fica muito mais fácil para se compreender o diálogo institucional. Né? Porque daí você sai, você pelo menos consegue fugir do simples discurso teórico. Não, porque quando nós estamos no discurso teórico, nós chegamos ao seguinte ponto. Bom, a Constituição é da população. Portanto, ela não deveria ser desenvolvida só pelos juízes. Bom, se ela não pode ser desenvolvida só pelos juízes, então ela deve ser compartilhada, no mínimo entre os juízes e o parlamento. Se ela tem que ser compartilhada, ela tem que dar origem a uma técnica que nada mais é do que a técnica do diálogo institucional. Mas falar em diálogo institucional é falar em teoria sobre algo que é imprescindível para responder a um outro enunciado teórico, que é o da necessidade do compartilhamento da interpretação. Ou seja, falar em diálogo não resolve muito quando não se percebe como se efetivar e por que se tem que efetivar o diálogo. Quando que eu posso efetivar um diálogo? Quando que um diálogo se torna realmente plausível? Um diálogo se torna plausível quando eu não estou discutindo sobre o devido processo legal. Eu não posso querer que o parlamento discuta com a corte a respeito do significado de devido processo legal substantivo. Mas eu posso admitir que a corte pode dialogar, que o parlamento pode dialogar com a corte a respeito de como vão as coisas acerca de um determinado fato moral, ou de como vão as coisas a respeito de um fato científico, como ele vem sendo compreendido pela comunidade. Nessas circunstâncias, eu posso ver que eu posso ter um diálogo plausível, um diálogo factível, melhor dizendo.
E eu posso ter um diálogo factível exatamente porque eu estou admitindo também que em ambos os lugares eu tenho decisores que podem deliberar com a população, na corte, com os AMIT, no parlamento, com os grupos, em audiência pública também, e justificar tanto a corte quanto o parlamento para que encontrada seja a melhor decisão constitucional. Não se quer aqui, obviamente, ninguém que vai desejar simplesmente isso, anunciar que a corte é melhor do que o parlamento ou vice-versa. Não se trata disso. O problema não é o saber, não é o de saber quem é o melhor para decidir, ou quem mais pode produzir uma decisão melhor. O problema da realidade é saber sobre o que se está decidindo, em primeiro lugar, e, em segundo lugar, quem pode ter capacidade para esse caso concreto, quem pode ter melhor capacidade institucional para essa situação específica para resolver a questão constitucional. Então, aí que está o problema daqueles que sustentam a supremacia do Poder Judiciário, como o Dworkin. Dworkin sustenta a supremacia judicial com base no argumento de que, caso a corte estiver constituída por um juiz Hércules, que pode conhecer de forma adequada do caso e bem deliberar, não há como se admitir que o parlamento possa produzir uma decisão melhor do que a corte. Ou seja, Dworkin, para sustentar a supremacia judicial, parte da premissa que o lugar para a produção de uma decisão correta é a corte. Só a corte pode produzir uma decisão correta, não o parlamento. O parlamento não tem juízes Hércules, não tem homens Hércules. O parlamento tem homens comuns. O parlamento não é um ambiente adequado para a discussão de determinadas questões, por conta de várias razões, como, por exemplo, da influência política que pode se exercer sobre os representantes eleitos, etc., etc. De modo que a corte seria o local ideal para a decisão correta. Eu discordar disso. Não há quem prove que a corte é o lugar ideal para a discussão de um desacordo moral razoável. Não há quem prove que, para a deliberação a respeito de fatos que dizem respeito ao modo de ser da vida do povo e de fatos científicos, seja melhor a corte do que o parlamento decidir. Tanto é que há discussão a respeito de se é melhor o parlamento decidir sozinho ou se é melhor que a corte tenha a última palavra. Dworkin, a corte tem a última palavra. Dworkin não é um adepto do diálogo institucional. Aqueles que dizem que o parlamento tem a única palavra também não são adeptos do diálogo institucional. Quando nós admitimos o diálogo institucional, entretanto, nós, ao menos, negamos aquilo que sustenta a última palavra da corte, que é a ideia de que só a corte pode produzir a melhor resposta a uma questão constitucional. A ideia de que só a corte pode produzir a melhor resposta é uma ideia que legitima o monopólio e não uma ideia que legitima o diálogo. Quem aceita o diálogo não admite que alguém possa ter a melhor resposta. Ninguém tem a melhor resposta. A melhor resposta depende do caso a ser decidido, depende da situação concreta a ser enfrentada em determinado momento histórico e, sobretudo, depende da natureza, né, da questão concreta e dos fatos que estão a ser decididos. Se eu estou, obviamente, diante de uma questão que envolve
direito tributário, uma questão eminentemente teórica, é claro que eu não vou pretender ter um diálogo institucional entre a Corte e o Parlamento. Mas quando estou diante de uma questão que envolve um fato científico, por que não ter, ao mínimo, diálogo institucional? Como admitir que a Corte é titular da última palavra sobre a Constituição ou da única palavra sobre a Constituição? Porque quem tem a última tem a única, na verdade. Não é? Falar que o parlamento decide antes e eu depois decido e defino o jogo é porque eu tenho o poder de decidir a questão constitucional. E eu só poderia admitir isso quando eu não tomo em consideração a obviedade de que os casos constitucionais têm natureza variada e que surgem em momentos históricos variados, em que, por exemplo, um determinado fato pode ainda não ter sido devidamente esclarecido pela população ou pela comunidade científica, para se utilizar de um exemplo. Eu acho que seria mais ou menos essa a ideia, né? Que justificaria o diálogo e também o conceito de que a Corte não tem, o Judiciário não tem a última palavra sobre a Constituição e, portanto, também não tem um monopólio sobre a Constituição. Perfeito, professor. Eu até me calei aqui porque estava muito boa a explicação do senhor. Eu acho que foi bem abrangente, bem direta, bem direta. Eu gostei muito de ouvir. Eu acho que tem uma frase, eu queria até encerrar aqui a nossa live, essa parte da nossa live, né, da explicação do professor, para a gente entrar depois na questão do sorteio do livro, mas encerrar com uma frase do Luiz Roberto Barroso, que eu acho que vai um pouco na linha do que o senhor explicou aqui para a gente, muito bem, mas também tem um pouco do viés do STF, que já definiu, né, na DI 5105, que a última palavra é do STF, porém é provisória, podendo o legislativo, justamente o que o senhor acha que não deveria acontecer, né? Deveria acontecer um desenvolvimento da Constituição, com os dois juntos, com audiência pública no legislativo e a efetiva participação dos amites no processo, né? De uma forma que os julgados reproduzissem, né, o que aconteceu ali no parlamento e também o que os amites falaram no processo. Mas eu gostaria de trazer essa frase para encerrar se o senhor não quiser dizer mais nada, claro, que eu acho que faz sentido, eu acho que ele resume bem o que é importante aí no diálogo. Ele diz que o judiciário deve ser permeável à opinião pública, o que não significa que deva ser subserviente. O diálogo não pode se converter em monólogo, à moda de sermão, em que magistrados e iluminados revelam ao povo a verdade do direito. Por outro lado, tampouco se espera que eles decidam pensando nas manchetes do dia seguinte ou reagindo às do dia anterior, o que se transformaria em oficiais de justiça das redações de jornal. O que se tem, portanto, é um equilíbrio delicado e dinâmico em que se alternam momentos de ativismo e contenção, bem como momentos de alinhamento e desalinhamento com a vontade majoritária. Sim, claro, entendi. Essa é uma questão importante e interessante também. Mas, em primeiro, antes de entrar nela, eu queria me referir ao que se afirma última palavra provisória. Falar em última palavra provisória é uma contradição em termos. Ou ela é provisória ou é a última palavra. A última palavra só pode ser definitiva. Né? Quando a Corte muitas vezes fala em última palavra, em monopólio, ela não pode estar aberta ao diálogo institucional e não pode reconhecer a sua decisão como provisória. Agora, se ela admite, se alguns ministros admitem que a sua decisão é provisória, aí sim, de fato ela é provisória, justamente porque ela abre oportunidade para uma decisão em sentido oposto do parlamento. Sobre a questão da influência popular, por que ocorre, na realidade, este problema, essa dificuldade de compreensão do significado da recepção pela Corte daquilo que o povo pensa?
ou não, né? Em primeiro lugar, porque nós temos vários casos constitucionais. Nós temos situações em que uma determinada conduta se contrapõe claramente a uma garantia constitucional ou a um direito fundamental. Uma determinada conduta, seja uma conduta de governo, seja uma conduta de uma instituição privada, quando ela se contrapõe claramente contra uma garantia constitucional ou um direito fundamental, não há dúvida que ela é inconstitucional, ainda que a população entenda que aquela conduta é razoável ou é plausível em determinado momento histórico. A Corte não pode ceder às tentações da maioria da população em determinado momento histórico. Porque há situações em que a Corte pode se deparar com uma voz da maioria que se apresenta tomada pela emoção e pela perspectiva populista, né? E, portanto, mas claro, está a violentar direitos fundamentais e garantias constitucionais, de modo que a Corte aí, obviamente, não pode nem pensar em ceder. Agora, outra coisa é a Corte se deparar com um desacordo moral razoável. Quando a Corte se depara com um desacordo moral razoável, ou seja, com um desacordo moral, em que existem posições que sustentam de um lado e de outro, com racionalidade, argumentos diferentes, sem com que nenhuma posição pretenda infringir direito da outra, nós estamos diante de um conflito, de uma disputa, que, a princípio, tem que ser resolvida em favor da maioria, e não em favor da minoria. Aí é um erro se pensar em tutela da minoria, ou em minoria. É um erro se pensar em tirania da maioria ou em minoria desprotegida. Aí não há minoria desprotegida. Nem pode se falar em tirania da maioria. Aí existem posições sociais que discordam, onde tem que prevalecer a vontade da maioria. A minoria, muitas vezes, não tem direito. E afirmar que alguém não tem um direito é algo que deve ser dito, obviamente, por qualquer um que deve resolver uma disputa entre grupos ou entre pessoas. Nem sempre a minoria imagina que tem os direitos que tem. Muitas vezes a minoria não tem os direitos que imagina ter. Quando não tem, o judiciário tem que dizer a ela que ela não tem direito. Que o direito é da maioria. E nesse caso, sim, ela tem que ouvir a maioria. Ela tem que ouvir a maioria para bem decidir. Quando ela está diante de fatos morais, fatos que são objeto de discussão por parte da população, ela tem o dever, a Corte, de ouvir a população para bem decidir, sob pena de ela estar decidindo com base nas convicções dos seus membros a respeito de uma questão que é de toda a população. E que, se for um dia decidida por maioria na Corte, por 6-5, será muito mais tirânica do que qualquer decisão tomada pelo parlamento por maioria. O parlamento decide por maioria os desacordos morais razoáveis e a Corte, se for decidi-los, também deve decidir tomando em consideração aquilo que pensa a maioria. E considerando de forma muito responsável aquilo que diz a maioria. É para isso que os grupos vão à Corte. Para informar também o que a maioria pensa.
Os grupos não vão à corte para informar apenas o que a minoria pensa. Os grupos vão à corte para informar o que a população pensa. Né? Se é assim, é claro. Nesse sentido, é claro que a corte tem que ouvir a população. E nesse sentido, é claro que a população tem direito de protestar contra as decisões do parlamento e da corte também, por consequência. Não há como se imaginar que a população tem que ser subversiente às decisões da corte. Respeitar as decisões das autoridades é uma coisa. Concordar e ter que se portar de modo a não poder protestar contra as decisões das autoridades é um equívoco. É um equívoco em termos de teoria democrática. O povo tem o poder de protestar contra as decisões das instituições públicas. Isso não significa não respeitá-las. Isso significa ter o poder de discuti-las e até mesmo de incentivar a feitura de uma nova lei, se for o caso, ou a revogação de um precedente, ou a edição de um precedente, ou muitas vezes, em regra, a revogação de um precedente. É assim que se passa nos Estados Unidos. De modo que essa discussão aqui que ocorre na mídia brasileira é uma discussão falsa. É uma discussão é uma discussão fruto de uma má percepção daquilo que se deve discutir. Ou seja, quando se chega à conclusão de que ninguém pode protestar contra uma decisão da corte, porque todos devem respeito às decisões da corte, se está confundindo alhos com bugalhos. Ter que respeitar uma decisão é uma coisa. Se uma parte é submetida a um caso que está na corte, se uma pessoa é parte num recurso ou é afetada por uma decisão tomada pela corte, é óbvio que ela tem que responder à decisão tomada pela corte. Mas a população não precisa concordar com as decisões da corte. Ela tem que respeitá-las, mas ela deve, se for o caso, confrontá-las, inclusive para democraticamente estimular uma nova decisão sobre a situação concreta. Aliás, Dworkin, curiosamente, diz que uma das formas para se trabalhar com a possibilidade da decisão errada da corte é a de admitir que os membros da corte podem se aposentar ou morrer e, portanto, a corte pode chegar a uma decisão diferente daquela que já tomou, revogando o seu precedente. E, por conta disso, se torna muito mais claro que, se para corrigir um equívoco da corte, eu tenho que esperar a aposentadoria ou a morte de um membro da corte, eu posso, obviamente, pressionar os membros vivos da corte, atuais da corte, a repensarem a questão constitucional mediante argumentos racionais que sejam publicizados e levados a ela, para que ela os conheça, sinta a vontade da população, especialmente quando os desacordos são morais razoáveis, e, portanto, perceba a sua responsabilidade diante da população para, se for o caso, revogar uma decisão já tomada. De modo que fica muito claro nesse sentido que não há por que misturar necessidade de respeito às decisões com impossibilidade de confrontação das decisões. E nem mesmo a necessidade de se misturar a ideia verdadeira de que a corte não deve ser influenciada pelas manifestações populares contra a Constituição, mas deve considerar a vontade popular quando tem que decidir um desacordo moral razoável. Porque aí ela tem que considerar também a vontade da maioria. Ela tem que considerar a vontade da população também. Afinal de contas, um amicus, quando vai à corte, está representando a população.
Então, se levar ao extremo a ideia de que a corte contém uma coraça de aço que a mantém longe da população, nós teríamos também que, antes de tudo, não admitir a participação dos amites na corte. Haveria contradição. E há uma contradição entre afastar a população da corte e admitir a participação da amites na corte. Né? Então, o problema é pensar bem a diferença entre as situações para se compreender como a corte deve se portar em cada uma delas. Eu acredito que talvez uma obrigação, né, uma forma de colocar no julgado a justificativa do porquê ou não seguiu aquela deliberação, ou aquele amite que foi ouvido, ou aquela audiência pública, né? Muitas vezes a gente vê que os amites são ouvidos, né? Existe uma audiência pública, mas ali no voto não tem nada do que foi decidido, foi debatido, né? Nem que seja para rejeitar, né? Ou até para concordar. Eu acho que é por aí também. É o que o senhor falou, é o desenvolvimento da Constituição com o diálogo daquele que é o titular, né, dessa Constituição, que é o povo, o diálogo do mandatário não eleito, o diálogo do mandatário eleito. Né? Muita gente diria, então vamos eleger os juízes. Não, porque nós já temos uma instituição eleita. Claro. É interessante ter uma instituição que não seja eleita também, para exatamente existir esse diálogo e chegar a uma melhor decisão. Né? Muito bom, professor. Que é uma instituição qualificada para decidir normativamente sobre a Constituição, claro, a Corte. Exato. A ideia é esse diálogo permear aí, né, de uma forma que consiga, pelo menos ouvir o titular, né, entender o problema, o desacordo, como o senhor disse, né, e o senhor citou aí, na casa da eutanásia nos Estados Unidos, né, se decidiu sem constar ali, muitas vezes, o problema que de fato estava levando a população. Né? Diferentemente da Inglaterra, o exemplo citado pelo senhor, né, do aborto, né, que de fato foi ouvido, a população foi ouvida lá no parlamento. Mas muito aí também, professor, acredito que seja a cultura desses dois países, né? O americano ele tem a cultura de esperar do judiciário alguma coisa, alguma decisão. Já o inglês, ele já confia mais no parlamento, né? E aí a gente volta para a história, né? Os americanos eles surgiram contra o parlamento, né? Que era o parlamento inglês, e o contrário, né? Inglaterra, as revoluções inglesas, elas eram contra o executivo e apoiando o parlamento, né? Tirando o poder executivo. Então assim tem uma explicação histórica, eu acredito, que não significa que não deva para, né, avançar e mudar aí talvez a cultura brasileira também de também às vezes só confiar na decisão do judiciário, é o que o Barroso disse aqui, né? Não pode ser um monólogo, né, de magistrados iluminados dizendo o que é o direito, tem que ser um debate. Peter Haber citou aí, né, a sociedade aberta da Constituição. Eu acho que a ideia dele era justamente essa, que existisse uma audiência pública, mas não uma audiência pública em que fosse lá pessoas para inglês ver e nada fosse debatido ali. Não estou dizendo que isso aconteça, mas a ideia do Peter Haber era justamente ter uma audiência pública no judiciário, ter uma audiência pública no legislativo, ouvir-se também, se o executivo tiver ali, for uma das partes, também ser ouvido, e nesse diálogo, numa sociedade aberta, né, conseguir se chegar a uma pacificação ou próximo disso, né? Porque é o que o senhor bem disse no início da sua fala, que é a compreensão, ela é diferente um pouco da aceitação. Às vezes eu compreendo e não aceito. E aí e aquela decisão, embora exista o cumpra-se, a sociedade fica dividida. Eu acho que a função aí nesse diálogo é dividir menos a sociedade e buscar o próximo aí da pacificação. Exato. Exato. A função do diálogo é propiciar o respeito mútuo, né? E a reciprocidade, fundamentalmente, evitando com que as rixas a respeito de questões morais, especialmente, se avolume.
Maravilha, professor. Muito obrigado pela atenção. Foi ótima a nossa conversa. A gente se estendeu bastante aí no tempo, o que mostra que a gente é, contribuiu aí para um debate que eu achei muito importante. Eu fiz uma série de lives, não sei se o senhor viu, eu quis que a sua fosse a primeira, justamente porque esse tema é um tema muito delicado, ainda mais quando se diz respeito a um desacordo moral, né, razoável, ou seja, que existe ali a polêmica, digamos assim, né, racionalmente defendida por ambos os lados. E eu acho que o Brasil vive esse momento hoje. Eu acho que nós vivemos uma crise institucional por uma falta de diálogo. Eu não digo erro ou acerto, eu digo que o diálogo aí de Peter Harvey, o diálogo de Habermas, ele tá na ideia de ceder, mas também ser ouvido. Muitas vezes a gente, né, vê aí que falta um pouco ouvir e também ceder. Mas é isso, professor. Se eu queria acrescentar mais alguma coisa. E eu quero cumprimentar pelo trabalho que você vem desenvolvendo aí no STF em Foco. Já é uma instituição também nossa, né, dos juristas e dos estudantes de direito, dos estudiosos do direito. E você vem contribuindo muito para as discussões que dizem respeito às questões constitucionais e ao exercício do processo constitucional. Meus parabéns. Eu fico muito feliz de ouvir isso, muito honrado mesmo. E agora vamos falar aqui do livro. Nós vamos sortear o livro do professor aqui. Assim que acabar a live, vai ficar o vídeo disponível. E aí você curta e comente, né? Comente, curta e marque lá 2 amigos para a gente poder sortear depois você. A gente vai usar aqui um programa para sortear quem curtiu e marcou 2 amigos. As instruções vão estar na legenda do vídeo também, mas fica aí o agradecimento ao professor, a atenção, o carinho, a disponibilidade e vamos para uma próxima. Tá bem, foi um prazer. Um abraço, professor. Tchau, gente. Um abraço. Tchau, tchau.